todos e todas muito bem-vindos. Nós estamos aqui com a promotora de justiça Mônica Freire, da 10ª Promotoria da Infância e Juventude, de crimes contra crianças e adolescentes. A Mônica, ela é também coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Pará. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada. Um abraço a todos que nos ouvem, que nos veem. Certo. Obrigada pela entrevista, Mônica. Como tu sabes, nós já falamos previamente, estamos falando sobre o dia 4 de junho, que é o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. A data, ela chama a atenção, da sociedade civil, dos órgãos, das entidades, para esse assunto que é a agressão, os vários tipos de violência contra crianças e adolescentes. Nós temos dados muito alarmantes do Brasil, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, e uma pesquisa da Unicef, nós temos de 2017 a 2020 180 mil crimes contra a dignidade sexual no Brasil. Eu queria que você falasse primeiramente quais são esses desafios que nós temos no sentido amplo da questão e como esses dados, se eles são dados alarmantes, e regionalizá-los, trazer para o Pará. A problemática da violência contra a criança e adolescente, ela precisa de uma visibilidade. Por isso que nós temos tantas datas alusivas a essa forma de violência. Nós temos o 18 de maio, temos agora aqui o dia 4 de junho. Para quê? Para que a sociedade reflita. A criança ou adolescente, diferentemente de um adulto, ele só pode buscar o sistema de justiça se for através de um responsável ou através de uma pessoa adulta. Então, essas datas, elas servem exatamente para que a gente converse, dialogue sobre esses dados estatísticos alarmantes e busque cada vez mais estratégias para dar voz, para tirar do silêncio essas vítimas de violência. Certo. Na promotoria, na primeira e segunda vara, e a 9ª e a 10ª promotoria, nós temos vários dados de crimes, especificamente em Belém. Aqui, segundo os processos registrados, nós temos 1.358 processos contra a dignidade sexual, praticados contra crianças e adolescentes. E também, em outra vara, nós temos 758 processos de crime, e aí já entra os crimes de lesão corporal, tortura, maus tratos, entre outros. Diante desses assuntos, como é que uma família, ou então pessoas que sabem que essas crianças e adolescentes estão passando por essas situações de vulnerabilidade, de abuso, como elas podem ajudar tanto essas crianças quanto essas famílias a fazerem a denúncia? Qual o papel do Ministério Público? Nós temos dois tipos de violação de direitos diferentes. Os crimes contra a dignidade sexual, eles envolvem o silêncio, uma vez que as vítimas, mesmo elas não sendo de forma alguma culpadas, como elas participaram daquele ato, elas se sentem de alguma forma culpadas, elas têm medo de romper os vínculos com as famílias, então muitas vezes levam anos para revelar que foram submetidas a essa forma de violência. Então, aí vale um olhar atento para a família, vale também um pedido, um clamor às mães, uma vez que a maioria desses crimes são praticados pelo pai ou pelo padrasto, por pessoas que vivem, que coabitam com essa criança. Então, vale mais uma vez esse pedido, esse olhar atento às mães para não silenciarem diante dessa forma de violência, não compactuarem com isso, porque isso também é um comprometimento em relação à própria prática do ato. E as outras formas de violência, a questão dos maus tratos, da lesão corporal, ela vem dessa cultura de educação agressiva. Muitas vezes as pessoas entendem que para criar os filhos a necessidade de imprimir a violência. E essa violência, ela chega ao ponto de causar marcas na pele, de causar, inclusive, tortura. Algumas pessoas, a pretexto de dar castigo, como aquele caso que repercutiu, que foi famoso no Rio de Janeiro, onde a criança foi encontrada acorrentada. Então,
Os psicólogos orientam, aconselham que a melhor forma de educar é o diálogo, o limite. Você pode retirar da criança coisas que ela deseje sem ter que se utilizar de violência contra esse público que ainda está em formação. Seja uma agressão física, verbal, né, psicológica, porque a agressão ela não é definida somente como a implicação da força, né? Tem a violência também psicológica, outras formas de abusos, né? Sim, a Lei 13.431, ela traz exatamente isso. Pontua não só a existência da violência física, da violência sexual, mas ela traz também a violência decorrente do trabalho e traz também a violência psicológica, praticada exatamente nessas formas de ameaça, no bullying, na desconsideração, na desqualificação dessa criança. E um outro ponto também que hoje aumenta o índice é a violência psicológica advinda das relações de alienação parental, quando os pais desqualificam o seu companheiro, que é uma referência para essa criança. E, por fim, a legislação também reconheceu que a criança que vive num ambiente de agressão e que a torna uma testemunha constante de crimes, de violência, seja contra a sua mãe, seja contra o idoso que mora na sua casa, ela também, mesmo que ela não seja agredida, ela também está sendo vítima de uma violência psicológica por estar vivendo nesse ambiente tão pernicioso. Certo, são reverberações que vão para além da infância, né? Tornam adultos que vão precisar também desse acompanhamento psicológico, né? Sim. Quando nós falamos do estado do Pará, ano passado foi lançado o Plano de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, né? Para além só da violência sexual, os outros tipos de violência. E o Ministério Público faz parte desse comitê de fiscalização, digamos assim, né? Falando a respeito desse plano que foi lançado, e aí ele tem essa validade até 2031, e também com a própria agenda da ONU de 2030 para o desenvolvimento sustentável, né? A meta 16.2 propõe o fim da violência contra crianças, adolescentes, seja de abuso, seja violência física, psicológica. Como é que o Estado do Pará está se preparando para conseguir cumprir essa agenda, para fortalecer esse enfrentamento e, por fim, a essa violência contra crianças e adolescentes? O plano de enfrentamento, ele tem o compromisso, ele tem ações que devem ser realizadas por diversos órgãos. Essas ações, elas vão desde ações preventivas, que são realizadas no âmbito da escola, levando informação, realmente inserindo no ambiente escolar informações que possam ajudar a essa criança a identificar formas de violência e conhecer também os canais a quem ela pode procurar caso esteja sendo vítima de violência. Tem o eixo relacionado à atenção, ao atendimento, no caso de crianças que são já agredidas e violentadas, fortalecer tanto os atendimentos socioassistencial através dos CRAS, dos CREAS, e também, no âmbito do sistema de justiça, reforçar a responsabilização dos agressores e fazer desse processo, dessa estada dessa criança e desse adolescente no sistema de justiça, uma forma que não seja tão violadora quanto a própria violência. Então, o plano ele vem aí para evitar a revitimização, né? Evitar a revitimização. O plano vem aí pontuar a necessidade de capacitação, de criação de fluxos, de criação de procedimentos e protocolos para que essa criança, dentro do sistema de justiça, não venha a ser revitimizado. E, por fim, o plano também tem as diretrizes de protagonismo juvenil para que essa própria criança, esse próprio adolescente, eles entendam esse mecanismo e como a política pública é pensada para eles também possam participar dessa construção e
Por fim, a questão da pesquisa, né? O plano ele envolve parceria com universidades para que ele possa estar sendo monitorado em termos de indicadores. O comitê ele é formado por instituições governamentais e instituições da sociedade civil que se reúnem para pensar ações e também para pedir que essas instituições que assumiram o compromisso no plano prestem regularmente informações sobre o que estão desenvolvendo em termos de compromissos que foram assumidos. Certo. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista, né? Nós falamos muito nessa questão do combate, mas a prevenção também é muito importante, porque nós temos muitos dados assim alarmantes desses abusos, né? E aí, consequentemente, entra na parte do combativo, de responsabilizar esses autores, mas por que esses dados são tão fortes e como nós podemos atuar enquanto sociedade civil preventivamente? Bom, o primeiro ponto é a questão da informação, né? A gente discute muito a violência sexual, muitas vezes de forma superficial. Então, se nós chegarmos e mencionarmos quem é a favor da violência contra a criança, é lógico que todos vão pular e vão dizer que é contra. Porém, ainda há muitos mitos em relação à forma de criar. Então, as pessoas dizem que são contra, mas muitos apoiam a questão da violência como uma metodologia educacional. A mesma coisa com relação à violência sexual, né? Existe, nesse contexto aí, uma dominação do homem em relação à mulher, tanto que as maiores vítimas elas são as meninas na faixa etária de 10 a 14 anos. Existe uma questão cultural desse machismo em relação à mulher. A maioria dos estupros são os estupros de vulnerável, ou seja, aquele cometido contra a pessoa menor de 14 anos. Então, por que a busca dessa pessoa, dessa menina ainda em formação? Há muita ligação com essa nossa formação cultural. Então, nós temos que discutir essas formas de violência com todos esses outros olhares. Não é só a gente pontuar quem é contra. Contra, acredito que a sociedade inteira, de forma unânime, vai dizer que é. Mas nós temos que refletir todos esses pontos, né, nos comportamentos masculinos, por exemplo, na busca da pessoa sempre mais nova. Por que dessa menina em formação? Dessa menina de 12, dessa menina de 13 anos de idade? A maioria dessa busca não são de pessoas pedófilas, são pessoas comuns da sociedade. E por que fazem essa busca? Porque essa educação patriarcal do pai achar que pode tudo, inclusive abusar sexualmente da sua filha. Essas reflexões é que nós precisamos aprofundar para a gente realmente avançar em termos de melhorar os indicativos. E o outro ponto é a participação efetiva da sociedade, né? Até bem pouco tempo atrás, nós todos éramos orientados em briga de marido e mulher não se mete a colher, em educação dos filhos dos outros ninguém interfere, e a legislação ela vem em sentido totalmente contrário. A Lei 13.431, ela determina que qualquer pessoa do povo, na sua condição de cidadão, ao visualizar uma situação de violência contra a criança e o adolescente, ela deve denunciar. Para além disso, a escola tem, por obrigatoriedade, denunciar os casos de violência que ela venha tomar conhecimento. Da mesma forma, os profissionais de saúde, eles são obrigados a notificar possíveis situações que eles reputem que sejam advindos de uma situação de violência. Então, essa consciência, ela precisa estar no nosso dia a dia, né? Seja como profissional da educação, seja como profissional da saúde, seja como cidadão. Visualizou uma situação de violência, trazer ao sistema de justiça, ao conselho tutelar, para que realmente a gente possa caminhar e melhorar esses indicadores sociais que realmente são alarmantes.
Como você disse, né, nós temos muitas datas alusivas e ainda temos essas datas porque ainda é um enfrentamento que a sociedade precisa fazer, né? Enquanto essa temática for existente, as datas estariam aí para lembrar a sociedade que precisa fazer esse enfrentamento em relação à violência e abuso contra crianças e adolescentes, né? Mônica, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz por você participar aqui, trazer esse bate-papo para os nossos leitores, para quem está nos vendo aqui em eoliberal.com. E se o Ministério Público tiver algum serviço relacionado a essa temática, você pode deixar, assim como alguma programação alusiva. Sim, o Ministério Público agora, para o 18 de maio, desenvolveu 3 vídeos reflexivos nas formas mais comuns de violência sexual contra criança e adolescente. Eu vou encaminhar esses 3 vídeos para que também possam ficar à disposição. Um refletindo sobre a violência sexual praticada nos meios digitais, o outro na exploração sexual, principalmente direcionada aos nossos ribeirinhos ou a população mais carente, e a violência sexual advinda do estupro de vulnerável, dessa busca por pessoas sempre cada vez mais jovens para a iniciação sexual. E, para além disso, o Ministério Público também é um canal, uma porta de entrada. Alguém, se for vítima de algum delito e quiser procurar o Ministério Público, nós temos uma ouvidoria que pode ser acessada através do nosso site, e temos também aqui em Belém delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes, que são as DEACAS, para os crimes contra a dignidade sexual, e a DPCA, que fica na Governador José Malcher, específica para esses outros crimes que são cometidos contra crianças e adolescentes. Certo. Muito obrigada, Mônica. Obrigada também aos nossos leitores. E mais informações sobre essa matéria vocês conferem em oliberal.com. Um abraço, Emanuele, um abraço a todos. Eu